Viva a Voz de volta. Bruna Barbosa tem informações em São Paulo sobre as discussões em torno do contrato da Enel em São Paulo. Oi, Bruna, boa noite. Oi, Débora, boa noite. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, agora aqui no Palácio dos Bandeirantes, afirmou que o governo federal vai solicitar à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a abertura da análise de um processo de caducidade do contrato da Enel aqui em São Paulo. O anúncio foi feito depois de uma reunião a portas fechadas, que durou quase 3 horas, com o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito da capital, Ricardo Nunes. A caducidade prevê a perda de validade de um contrato em caso de descumprimento de obrigações legais ou contratuais. Na prática, Débora, caberá agora à ANEEL avaliar se houve falhas suficientes na prestação do serviço para avançar com o eventual processo de rescisão. Lembrando que o contrato hoje da Enel vence em 2028. O ministro não detalhou quando que essa análise vai ser formalmente iniciada. Foi um pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes e não uma coletiva. O ministro foi questionado ali por jornalistas, mas saiu sem dar nenhuma resposta. Essa é uma medida do governo federal que atende a um pedido conjunto do governo paulista e da prefeitura. A reunião de hoje acontece dias depois do presidente Lula ter prometido ao prefeito Ricardo Nunes e ao governador Tarcísio de Freitas que o ministro viria para o estado para tratar da crise energética na região metropolitana, depois de sucessivos apagões provocados por temporais. E enquanto a reunião acontecia aqui no Palácio dos Bandeirantes, o sistema de monitoramento da Enel registrou cerca de 45 mil imóveis sem energia apenas na cidade de São Paulo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas fortes e rajadas de vento até quarta-feira em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por conta disso, a ANEEL também determinou que as distribuidoras de energia das duas cidades reforcem os planos de contingência diante da previsão desses novos eventos climáticos severos. Débora. Obrigada pelas informações. Bruna Barbosa em São Paulo, portanto, aí trazendo essa informação de que vai ter início o processo de cancelamento, de rompimento desse contrato com a Enel em São Paulo. A gente está no 7º dia após um forte vendaval que atingiu a cidade, ainda tem gente sem energia elétrica. Tivemos problemas com a empresa também em 23, em 24. E vamos ter também aí, pelo que nós já vimos até agora, né, Vera? Devemos ter também nas próximas chuvas que devem chegar aí no próximo mês. De qualquer forma, uma vitória política de Tarcísio de Freitas e de Ricardo Nunes? Com certeza, Débora. O ministro era um defensor não só da manutenção, como da renovação dessa concessão, e não só da renovação, como da antecipação da renovação. Ele vinha defendendo abertamente que a ANEEL, que é a agência reguladora do setor elétrico, renovasse esse contrato antecipadamente para dar ali alguma segurança jurídica para a empresa. E ele fez isso, inclusive, recentemente no Roda Viva, quando disse que citou ali compêndios de direito administrativo que recomendariam ali a previsibilidade de contratos como esse, mas o que ele deve ter percebido é que isso estava causando desgaste para o governo federal junto à população de São Paulo, da capital, das outras cidades em que a Enel deixou os consumidores na mão. São muitas críticas, são muitas queixas e são episódios reiterados ano a ano, a cada vez com maior quantidade de domicílios afetados, com maior demora no restabelecimento do serviço, ou seja, uma empresa que fica difícil de você defender sem ter desgaste para o governo que está defendendo. Então, eu falei isso até no Viva Voz do CBN Brasil. Ficava uma situação meio esdrúxula em que o governo petista está defendendo a empresa concessionária e os governos de direita estão defendendo o rompimento do contrato. Então, era uma situação meio às avessas do que é normalmente. Isso deve ter gerado desgaste para o presidente. Ele deve ter recomendado que o seu ministro mudasse, saísse de uma posição tão ferrenha na defesa da Enel. Ele tinha chegado a dizer que o governador e o prefeito estavam politizando o tema, que eles não deveriam fazer isso. Então, ele anunciar a mudança
mostra que houve ali alguma orientação diferente da parte do presidente. O que eu apurei foi uma reunião dura, reunião de quase 3 horas, o ministro no começo não querendo ceder, e aí aos poucos foi sendo levado para a postura de ter de ceder, porque é indefensável, né? São muitos dias, como você falou, já são 7 dias, pelo menos, em que muitas pessoas estão sem o restabelecimento total do seu serviço de energia. Então, para o governo federal, estava um desgaste enorme. Todo dia o prefeito e o governador cobrando a empresa e o ministro defendendo. Então, agora vamos ver como vai se dar esse processo. Não é uma coisa simples você tirar uma concessionária e colocar uma outra no lugar. Se fosse só a intervenção no comando da empresa, né, você nomeia um interventor e esse interventor tem de mudar algumas coisas lá dentro, é uma coisa. Agora, a caducidade do contrato significa você refazer a concessão, escolher um novo concessionário. Então, é uma coisa complexa num estado como São Paulo, o maior de todos do país. Vamos ver como esse processo vai se dar, mas é uma vitória política do prefeito e do governador, sem sombra de dúvida. Agora, Vera, nesse novo contrato, teria-se também de melhorar esse desenho do contrato de concessão, né? Até para a gente não passar pelo que vem passando. A população também agradece essa iniciativa, mas, no fim das contas, o que a gente quer é que o nosso serviço seja atendido. Que quando houver uma falta de luz, a gente não tenha de esperar uma semana para que a luz seja restabelecida, perdendo alimentação, perdendo medicamento, perdendo muitas vezes eletrodomésticos. Isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Exato. Tem um plano que as concessionárias todas fazem de quanto elas pretendem investir a cada ano nessas melhorias, justamente para assegurar um serviço de qualidade e com menos instabilidade. E até nisso a Enel vem falhando, né? Os balanços mostram que ela não tem correspondido àquilo que ela mesma se propôs, se dispôs a investir. Então, eu acho que isso tem que ficar bem definido, inclusive com punições, com multas muito claras. A agência reguladora do setor tem de ser mais atuante, tem de ser mais presente, e talvez o redesenho pudesse envolver áreas menores, por mais empresas cuidando de regiões menores, e com isso elas poderiam ter mais capacidade de gerenciamento, de resposta a crises, de ter equipes disponíveis, porque essa questão do número de equipes também é um contencioso grande, em que a prefeitura e o governo sempre alegam que a empresa não informa com transparência o número de equipes que ela tem para atuar no restabelecimento dos serviços. Então, certamente esse desenho pode ser melhorado sim, Débora. A ANEEL pediu ao Ministério de Minas e Energia verbas para abrir uma unidade aqui em São Paulo, justamente para deixar mais próxima essa fiscalização por parte do governo federal, do serviço de eletricidade, de fornecimento de energia aqui na capital paulista. E há ainda um projeto de lei tramitando no Congresso que permite que o texto desse projeto de lei permite que governo do estado e prefeitura também participem da fiscalização de concessões federais. A gente faz agora um intervalo. Você fica com notícias da sua cidade. Deixa eu só trazer um número aqui, atualizar um número que é bem importante. Hoje pela manhã, eram 32 mil residências sem energia elétrica aqui na capital paulista. Agora, esse número já subiu para 81 mil residências sem energia elétrica aqui na capital, sob concessão da Enel.